A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª Sessão Ordinária Virtual, em 20 de julho de 2020. Presidente da sessão, excelentíssimo senhor desembargador federal, João Batista Moreira. Procurador Regional da República, excelentíssima senhora Ana Paula Mantovani. Secretária Vanessa Ferreira dos Santos. Às 14h09, foi aberta a sessão virtual com suporte de vídeo na plataforma do aplicativo Teams, nos termos da resolução Presi 100.255/48. Presentes, excelentíssimos senhores, desembargador federal Giraí Aramegrian e juiz federal Roberto Carlos de Oliveira, convocado para substituir o excelentíssimo senhor desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, ausente por motivo de férias. Encerrou-se a sessão às 15h02, quando foram julgados 207 processos, ficando os demais feitos adiados para a próxima sessão. Discussão à ata. De acordo. Não havendo impugnação, declaro-a aprovada. Vamos aos julgamentos com preferência e sustentação oral. O primeiro é o número 14, do doutor Giraí. Desembargador Giraí. Com a palavra, o eminente relator. Doutor Giraí, são dois advogados. Ele está pelo Bruno e o outro pelo Luan. Eu já vi, eu vou pegar o processo. Que eu não sei o voto do senhor direitinho. Deixa eu abrir aqui. Relatório. Vai na falha. É o 102.1792, né? Isso, exatamente. 102.1792, exatamente. Poxa, vai na falha. Eu passo lá, pega a minha insulina. Não vai esquecer, minha filha, que hoje não tem, não. Tá difícil de abrir. O relatório é o seguinte: trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Assis Ribeiro contra a sentença proferida pelo juiz federal da primeira vara de Uberlândia, que denegou a segurança por meio da qual pretendia, em resumo, permissão de acesso ao cargo de professor adjunto da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia, negada administrativamente sob a alegação de que não preenchia os requisitos de escolaridade, graduação e doutorado na área afim veterinária. Consignou o magistrado de primeiro grau que colhe-se dos autos que não houve pura e simples exigência editalícia de doutorado na área, mas sim concomitância de requisitos em que o candidato deveria ser graduado em veterinário, doutorado em área afim, não sendo suficiente apenas esta última exigência do caso doutorado. Em suas razões, sustenta o apelante que o edital PROJEP 23/2019, ao exigir para o posse no cargo de professor adjunto da subárea Anatomia Animal da Faculdade de Medicina Veterinária da UFO, graduação específica em Medicina Veterinária, além das exigências de mestrado e doutorado na área da anatomia animal, aduz que a exigência de graduação específica em medicina veterinária viola o princípio da legalidade, que, em razão de liminar proferido nos autos do agravo número tal, tomou posse no cargo pretendido, que o candidato classificado em terceiro lugar não poderia ter sido admitido como consorte passivo, vez que não compõe qualquer relação jurídica material apta a lhe conferir qualquer pretensão perante o judiciário, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas o candidato classificado acima do impetrante é que pode ingressar no feito na condição de desconsorte passivo, que a exigência de graduação específica em medicina veterinária não possui amparo na legislação de regência, que é equivocada a conclusão de que não questionou oportunamente os termos do edital, vez que o fez em âmbito administrativo, que a Lei de Diretriz e Base da Educação é clara em seu artigo 66, no sentido de que a preparação para o exercício de magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de doutorado, de mestrado e doutorado, que o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 12.772/2012 é claro,
no sentido de que o concurso para ingresso na carreira de magistério superior exigirá o título... Peraí, perdi aqui. Exigirá apenas o título de doutor na área exigida, que, embora graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás, é mestre e doutor em Medicina Veterinária, área de concentração animal, anatomia animal, pela própria UFO, razão pela qual contraditório o comportamento da apelada, que, para concluir a disciplina de estágio docência, tanto no mestrado quanto no doutorado, ministrou aulas na própria Faculdade de Medicina Veterinária, ele, quando era fazendo doutorado e mestrado, e que a jurisprudência é clara ao permitir a posse de candidato que possui qualificação superior à exigida no edital, no caso, doutorado em anatomia animal, que, por sua vez, é superior à graduação de medicina veterinária. Com as contrarrazões da UFO ao recurso de apelação, nas quais suscita preliminarmente decadência e no mérito pugna pela manutenção da sentença, com as contrarrazões de desconsorte passivo, subiram os autos a esta Corte. O Ministério Público Federal não emitiu parecer por entender inexistir discussão acerca de interesses indisponíveis coletivos difusos de incapazes ou socialmente relevantes. É o relatório, senhor presidente. Tem sustentação, né? Tia, Vanessa e doutor João, vocês estão sem áudio. Eu estou indagando se o doutor advogado que pretende fazer sustentação oral, se é advogado de Lucas de Assis Ribeiro. Tem dos dois. Ou de Bruno Vasconcelos. O senhor é advogado de qual dessas pessoas? O Lucas de Assis Ribeiro ou o Bruno Gomes Vasconcelos? O senhor defende quem? Boa tarde, excelência. Eu defendo o senhor Lucas de Assis Ribeiro. Doutor... Mas, peraí, senhor presidente. Tem um outro advogado que eu acho que vai sustentar pelo... A outro advogado, então? Sim, doutor... também a sustentação pelo apelado. Então deverá haver a sustentação oral de qualquer forma, né? É. Eu passo a palavra ao doutor advogado do apelante, Lucas de Assis Ribeiro. Com a palavra, doutor. Muito obrigado, excelência. Boa tarde, excelências. Boa tarde a todos que acompanham a sessão. Excelências, a presente apelação diz respeito a mandado de segurança em caráter preventivo ajuizado em favor do apelante, a fim de garantir sua posse no cargo de professor da FAMED, Faculdade de Medicina Veterinária da UFO. Excelências, a questão central do processo diz respeito a um critério previsto no edital, o qual exigia que os candidatos fossem, além de mestres e doutores na sub-área do concurso, anatomia animal, também fossem graduados em medicina veterinária. Excelências, esse requisito não está previsto na lei federal que rege o ingresso na carreira no magistério superior, lei número 12.772. Essa lei prevê como único e exclusivo requisito o título de doutor na sub-área do concurso. Exatamente por isso, excelências, por não vislumbrar, no caso, a exigência de graduação na sub-área do concurso, foi que o excelentíssimo desembargador relator, doutor Giraí, concedeu a tutela antecipada nessa apelação, a fim de garantir ao senhor Lucas a posse no cargo para o qual for aprovado, o qual exerce até hoje. Excelências, inclusive é nesse ponto em que se equivocou a sentença. O juiz Lacó entendeu que, supostamente, a autonomia universitária permitiria à universidade pública inserir no edital um requisito não previsto em lei. Mas sabemos, excelências, que todo requisito para ingresso em cargos públicos exige lei em sentido formal. E essa lei é muito clara em dizer que o único e exclusivo requisito é o título de doutor. Aliás, excelências, o mais absurdo do caso é que o senhor Lucas ele é egresso da própria UFO. Ele é mestre e doutor pela própria Faculdade de Medicina Veterinária, mais especificamente, exatamente na sub-área do concurso, anatomia animal. Durante seu mestrado, inclusive, o senhor Lucas já ministrou anatomia animal para os alunos da graduação da UFO. Não faz qualquer sentido, então,
embaraçar a posse do apelante, que é egresso da própria casa. Por fim, excelências, para encerrar minha breve sustentação, eu queria pontuar que a jurisprudência deste TRF ela é pacífica, firme, em reconhecer que, em se tratando de requisitos para acesso a concurso público, o título de nível superior supre a ausência do título de nível inferior. Nesse sentido, excelências, ainda que se considerasse que o requisito previsto no edital fosse legal, que não é de forma alguma, ainda assim o apelante possuiria a titulação necessária para exercer o cargo, pois é doutor na sub-área do concurso. Excelências, eu agradeço pela atenção e encerro aqui minha fala. Muito obrigado. Seguida com a palavra o doutor advogado de Bruno Gomes Vasconcelos. Boa tarde, excelências, ilustre desembargador relator, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes, ilustre desembargador presidente. Como dito, eu falo em nome do apelado, Bruno Gomes Vasconcelos, litisconsorte passivo, e que classificado na terceira posição do cargo em questão. Conforme relato desse processo, excelências, o mandato de segurança contra o reitor da Universidade Federal de Uberlândia foi diante de uma possível negativa da instituição em como proceder à posse do impetrante, ora apelante, para o cargo de professor do Magistério Superior para o curso de Medicina Veterinária, promovido pela UFO, via edital número 23 de 2019. Pois bem, o edital de abertura desse certame trouxe como regra para o ingresso da carreira, qual seja a graduação em Medicina Veterinária, com doutorado em Medicina Veterinária na área Anatomia Animal ou Morfologia Animal. Por não ter graduação em Medicina Veterinária, conforme exposto pelo próprio apelante, não houve impugnação ao edital, ou seja, se submeteu às regras deste. Porém, mesmo com esse óbice, que ao nosso ver é intransponível ao ingresso do cargo, participou do certame, sendo classificado em segundo lugar. Logo em seguida, impetrou o mandato de segurança, pois já antevia que, quando da sua convocação, a instituição apresentaria esse óbice, qual seja a não ostentação pelo candidato de curso superior em medicina veterinária. Eu volto aqui à decisão que indeferiu a liminar requerida, porque essa decisão fez específica argumentação quanto aos requisitos do cargo. Peço vênia para um rápido destaque, abre aspas, dessa decisão. Na espécie, inicialmente, cumpre-se observar que não se pode confundir conhecimento com titulação. O primeiro é testado nas fases avaliativas do concurso. Esse pode ser efetuado por qualquer pessoa, mesmo que sequer tenha formação acadêmica, mas, por exemplo, possua experiência na área. Já a titulação é um requisito de ingresso ao cargo público, por isso, sujeita a essa legalidade. Dessa decisão, à época, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, posteriormente o agravo do instrumento, onde o apelante obteve o deferimento da liminar em caráter precário. Em seguida, nós tivemos sentença que confirmou os termos da anterior negativa liminar e destacando, em contrapartida à própria decisão, até então proferida em agravo de instrumento, que não estaríamos diante de uma situação envolvendo um requisito superior ao exigido no edital, mas sim um requisito do próprio cargo. Novamente, abro aspas. A questão que se apresenta nestes autos, contudo, é diferente. O impetrante não apresenta titulação superior àquela exigida no edital, mas idêntica àquela colimada no certame, qual seja o doutorado. Ou seja, a problemática não envolve uma questão de titulação, mas falta do próprio requisito do cargo. Excelências, a sentença agora impugnada corretamente destacou que a administração agiu no limite da sua conveniência ao requerer um profissional graduado em medicina veterinária. Até porque este vai ser o curso a ser elaborado. Não haveria, então, irregularidade ou falta de razoabilidade nessa exigência. Nós não estamos diante de uma simples exigência editalícia de doutorado numa área afim, mas de um requisito para ingresso no cargo, qual seja a graduação em veterinária. Essa exigência, ela é uma condição sine qua non para o ingresso desse cargo, ao contrário de um mero capricho da administração. Seria, então, uma justificativa completamente pertinente.
A cadeira do concurso, ela exige, como trazido em diversas manifestações nos autos, conhecimento específico ministrado na graduação de medicina veterinária, mas que não integra o conteúdo curricular, por exemplo, de uma graduação em biologia. No curso de biologia se estuda disciplinas de anatomia humana e zoologia, os quais, por exemplo, não competem em conhecimento com a graduação de medicina veterinária. A sentença recorrida, inclusive, enfatiza essa necessidade de respeito ao grau de escolaridade e o respeito ao princípio da vinculação do instrumento convocatório. O advogado, colega que me antecedeu, cita a Lei 12.772, de 2012, que dispõe sobre as carreiras de magistério, mas ela exige o doutorado para a área do concurso, mas ela não limita a administração à exigência de qualquer outro requisito, desde que relacionados à especificidade do cargo. O apelante não logrou plena satisfação ao que se exige no edital em questão. Como bem acertado na sentença, a expressão da lei, ao trazer títulos no plural, acentua essa necessidade, ao nosso entendimento, de um atendimento que conglobe tudo aquilo que é exigido no edital, o que, no caso, atrai e prevê a formação em medicina veterinária. Nós destacamos também em memorial a própria legalidade expressa constitucionalmente, que abarcaria outros atos normativos da administração pública, como é o próprio edital. Destacamos a própria autonomia didático-científica das universidades, também prevista em Constituição. Caso venha-se a reconhecer esse direito do apelante, nós também estaríamos infringindo essa autonomia didático-científica das universidades. E também a própria questão da isonomia e publicidade. Isonomia porque outros candidatos em situação fática semelhante à do apelante deixaram de fazer o concurso. E outra, a questão da publicidade, o edital foi disponibilizado, o edital foi de conhecimento de todos. Por fim, excelências, eu gostaria de destacar, caso considere-se para o fato a teoria do fato consumado, que essa situação, e cita-se a situação do fato consumado por conta das decisões precárias, especialmente a última no processo de tutela cautelar antecedente, proposto pelo ora apelante, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça já afastaram a aplicação da teoria do fato consumado. A própria decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente traz em seu bojo que não haveria prejuízo de posterior revogação da presente decisão. Aqui eu destaco o recurso extraordinário 608.482, onde restou destacado que não seria compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, à manutenção do cargo, sob o fundamento do fato consumado. Então, se ainda que se considere os argumentos de mérito do ora litisconsorte passivo, mas se pondere a questão da teoria do fato consumado, eu gostaria de deixar constar que não estamos diante de situação admitida nesses termos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Feitas essas considerações, nós pugnamos pela manutenção da sentença de improcedência. Muito obrigado, excelências. Volta a palavra ao relator. Pois não, senhor presidente. O meu voto é o seguinte: a hipótese é de reforma da sentença. Antes, porém, de declinar os respectivos fundamentos, afasto a preliminar de decadência suscitada pela UFA e contrarrazões ao recurso de apelação, reiterando quanto afirmado pela autoridade impetrada por ocasião das informações. A uma, porque o mandado de segurança foi impetrado de forma preventiva para permitir a posse do impetrante no cargo no qual logrou êxito, no cujo concurso logrou êxito. A duas, porque, embora a impetrante não tenha obtido decisão administrativa favorável por ocasião da impugnação administrativa ao edital, não foi obstada a sua inscrição no certame, razão pela qual não há que se falar em ter transcurso de prazo decadencial se o ato impugnado não é permissão de inscrição, mas sim possibilidade de posse no cargo, que seria após a impetração. Passo à análise da tese de que equivocada a conclusão
de que o candidato classificado em terceiro lugar, posterior, portanto, à classificação do impetrante colocado na segunda posição, poderia figurar como litisconsórcio passivo. Entendo que, neste particular, assiste razão ao apelante, é que a jurisprudência é no sentido de que o candidato que está em classificação inferior e fora do número de vagas, caso dos autos, apenas tem a expectativa de direito à nomeação, razão pela qual não se fala em litisconsórcio passivo necessário. Confira-se, eu trago aqui um mandato de segurança da relatoria da eminente ministra Maria Tereza de Assis Moura, na Corte Especial, mandato de segurança 24.596-DF, julgado em 4/9/2019, Diário de Justiça Eletrônico 20/9/2019. O mandato de segurança impetrado contra ato jurisdicional e medida excepcional, tal. No caso, o acordo impugnado decidiu com amparo em farta jurisprudência desse tribunal, no sentido de que, em regra, é prescindível a formação de desconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação. Aí eu continuo. Dessa forma, deve ser provido o recurso neste particular para que seja excluído o candidato Bruno Gomes de Vasconcelos do polo passivo do mandato. Adoto como razão de decidir os fundamentos lançados pelo eminente juiz federal César Jataí Fonseca, convocado em meu gabinete por ocasião da apreciação do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferira o pedido de concessão de medida liminar, porquanto esgoto a análise do tema. Sobre o tema, diz agora a decisão dele que eu estou adotando como fundamento. Sobre o tema, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a comprovação pelo candidato a cargo de nível de escolaridade superior ao exigido pelo edital de certame confere-lhe o direito líquido de certa posse, não se mostrando razoável impedir seu acesso ao serviço público. A propósito, confira o seguinte precedente, e ele traz um precedente do desembargador Nébito. Na mesma linha, diz ele, de entendimento, cito precedente do STJ, também nessa questão de elaboração, qualificação superior, que não é bem o caso. Hipótese dos autos em que o edital PROGEP 23/2019 previu como requisito para o cargo de professor de magistério superior, curso Medicina Veterinária, área Medicina Veterinária, subárea Anatomia Animal, a seguinte qualificação mínima: graduação em Medicina Veterinária com doutorado em Medicina Veterinária na área de Anatomia Animal ou Morfologia Animal. O agravante, por seu turno, é graduado em Ciências Biológicas, licenciatura e possui os títulos de mestre e doutor em Ciências Veterinárias, constando dos autos ainda, carta de recomendação assinada pelos professor Dr. Frederico Osanã Carneiro e Silva, da Universidade Federal de Uberlândia, da qual consta o seguinte: tenho o prazer de apresentar e recomendar Lucas de Assis Ribeiro, qualificado como doutor em Anatomia Animal no programa de pós-graduação em Ciência Veterinária na área de concentração Saúde Animal, modalidade Morfologia, pela Universidade Federal de Uberlândia, que neste momento solicita o direito de pleitear a vaga de docente em Anatomia Animal. Desta forma, o que me parece é que o agravante possui a qualificação mínima para ocupar o cargo em questão, notadamente diante do que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 12.772 de 2012, que dispõe sobre carreira de magistério superior. O artigo 8º diz: o ingresso da carreira magistério superior ocorrerá sempre no primeiro nível do vencimento da classe A, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Parágrafo 1º. O concurso público de que trata o CAP tem como requisito o ingresso
o título de doutor na área exigida no concurso. É uma redação dada pela Lei 12.863 de 2013. Se a lei que trata de carreira de magistrado superior demanda como requisito de ingresso o título de doutor, concurso, não vejo óbice ao acolhimento da pretensão recursal, amparada na alegação de que o edital do certame é ilegal ao prever especificamente a graduação de medicina veterinária, isso que ele dizia. E eu esclareço mais. Até pediria taquigrafia para anotar, depois para eu aditar no voto. Ele, quando fez mestrado e doutorado exatamente em anatomia animal da área de veterinária, ele deu aulas no estágio exatamente onde agora fez o concurso e foi aprovado para dar aula agora como professor efetivo. E assim estou dando provimento ao recurso de apelação, excluo Bruno Gomes Vasconcelos do polo passivo da relação processual, bem como conceda a segurança vindicada para permitir a posse do impetrante no cargo de professor adjunto da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia. Resta confirmada a tutela concedida no tutcautante número tal, ressarcimento das custas pela UF, sem condenação em honorários, em vista do artigo 25 da Lei 12.016, e é como voto, senhor presidente. Eu vou levantar aqui uma questão, mas a título de discussão com os eminentes pares, não vou firmar de imediato o ponto de vista, mas simplesmente uma dúvida para efeito de discussão. Pelo que percebi, o candidato, o apelante Lucas de Assis Ribeiro, é formado em Ciências Biológicas e tem doutorado em medicina. Mestrado também. Mestrado também. Mestrado e doutorado em Medicina Veterinária. E pretende ingressar no cargo de professor da Universidade Federal de Uberlândia, professor de Medicina Veterinária. Enquanto ouvia o voto do ilustre relator, me recordei de um caso que aconteceu na Universidade Federal de Goiás, na época em que havia lá, doutor Roberto Carlos, lá na nossa capital de Goiás, o curso de mestrado em Direito Agrário. Esse curso aceitava candidato formado em agronomia, não precisava ser formado exatamente em direito para poder fazer mestrado em direito agrário. Aceitava-se também o engenheiro agrônomo. Quer parecer uma situação semelhante aqui. Não se exige que a pessoa seja graduado em medicina veterinária para fazer curso de mestrado e doutorado em medicina veterinária. Basta ser formado em ciências biológicas. O ilustre relator pondera que a lei fala só basta ter o doutorado em medicina veterinária. A minha dúvida, o meu questionamento é se não estaria implícita essa exigência de que ele devesse ser formado em medicina veterinária, graduado em medicina veterinária, e em seguida fazer os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado em medicina veterinária também. Isso para ser professor de uma universidade. Até que ponto alguém que é formado em ciências biológicas faz a pós-graduação em medicina veterinária, tem a expertise necessária para lecionar medicina na graduação de medicina veterinária, uma vez que ele não tem o curso de graduação em medicina veterinária? Até que ponto, eu pergunto, até que ponto bastaria o doutorado em medicina veterinária? Será que ele será que não lhe falta um degrau nessa escala de formação? Será que
basta ele já ir logo para o andar superior da pós-graduação sem ter passado pelo pavimento, pelo primeiro pavimento da graduação, enquanto não haveria uma falta, uma deficiência em termos de experiência prática, porque na graduação, naturalmente, ele tem um estágio de experiência prática, de aulas práticas. Normalmente, no doutorado, mestrado e doutorado, não há mais essa oportunidade para aulas práticas, há apenas o estudo de teorias, aperfeiçoamento. Eu, no princípio, estou um pouco preocupado com essa... Não sei até que ponto estaríamos dando uma interpretação muito literal ao edital, que fala só na exigência de doutorado, não fala na exigência da graduação, até que ponto não estaria implícita essa exigência da graduação. Doutor João? Sim. Me parece que o edital prevê, né, doutor Giraí, a formação em medicina veterinária. Essa exigência está sendo derrubada com base na interpretação do doutor Giraí acerca da lei, que não seria cabível essa exigência. Estou correto, doutor Giraí? Porque o doutor Giraí está entendendo que basta a graduação, uma graduação acima... Basta o doutorado. Daquela... Por causa da lei, que só exige... essa previsão no edital? De quê? Senador Giraí, há previsão no edital da exigência da graduação ou só se fala... A graduação está no edital. Eu estou afastando porque a lei não exige a graduação a fim. A lei não exige. Só o edital exige, mas a lei não. Então, minha dúvida se fortalece ainda mais, né? Porque me parece que a lei, ao estabelecer a exigência de doutorado, ela não está dispensando a graduação para um curso de professor de graduação de medicina veterinária, graduação que o candidato aí não teria realizado. O que pensa Vossa Excelência, doutor Roberto Carlos? Eu, a princípio, também tenho essa mesma dúvida. Se o edital prevê o requisito da formação específica, me parece que a lei não veda essa possibilidade. A lei exige como requisito mínimo o título de doutorado, mas não vejo como uma excludente da universidade estabelecer um critério específico. Se ela pretende que o professor daquela disciplina seja graduado em medicina veterinária, eu acho que seria realmente... não haveria ilegalidade nessa disposição, e da forma como o senhor mencionou acerca aqui da situação de Goiás, seria uma circunstância que ocorreria com uma certa frequência. Muitas vezes, a exigência para ingressar no doutorado, ela é mais flexível. Várias cadeiras, você tem muitos doutorados em educação, por exemplo. Várias áreas podem concorrer ao doutorado na área de educação, mas a universidade, ao escolher como requisito para lecionar em determinada área a formação específica, a princípio, me parece, não haveria uma ilegalidade nessa disposição. Mas aqui só também refletindo junto com Vossa Excelência. Com essas palavras de Vossa Excelência, doutor Roberto Carlos, fortalece a minha... Agora já não mais tanta dúvida, mas me encaminhando já por uma convicção, realmente, que quando o legislador estabeleceu o requisito do doutorado, ele estabeleceu no pressuposto de que quem faz o doutorado já fez o curso de graduação. Imagina que o legislador não tenha pensado nessa hipótese, nessa possibilidade de alguém fazer o doutorado em medicina veterinária, não sendo médico veterinário, graduado em medicina veterinária. Naquele caso que eu citei, do exemplo da Universidade Federal de Goiás, um engenheiro agrônomo que faça o curso de mestrado em direito agrário não vai poder depois lecionar direito agrário, imagino, na faculdade de direito.
porque ele tem conhecimento, ele faz o curso dele mais voltado para a sua área de formação, na graduação, que seria o engenheiro agrônomo. Ele é bom, né? É útil, é conveniente que ele tenha conhecimentos de direito agrário, mas isso não o torna um doutor em direito agrário, no momento em que ele faz o curso de doutorado. Que me parecia que aqui também, no momento em que ele faz o curso de doutorado em medicina veterinária, não torna médico veterinário, porque ele não tem o curso de graduação em medicina veterinária, ele tem o curso em ciências biológicas. E a minha preocupação maior é porque a finalidade aqui é para a admissão no cargo de professor de graduação em medicina veterinária, que tem muito conteúdo prático. A pessoa que termina o curso de medicina veterinária já vai partir para prestar serviço na área agropecuária, muitas vezes, né? Já aplicando conhecimento de medicina veterinária, fazendo cirurgia animal e tratando de outras doenças. Então, desembargador Giraí, eu, apesar de compreender a posição de Vossa Excelência, realmente, pela literalidade da lei, não há essa exigência, né? A lei só fala na pós-graduação, não fala na graduação. Eu vou, até como forma de levar essa discussão para a turma ampliada, e para poder haver uma discussão mais ampla e chegarmos, quem sabe, a um consenso, de modo que eu vou ousar divergir de Vossa Excelência. Raramente isso acontece, né, aqui na sexta turma, mas depois de ouvir essas ponderações também do Dr. Roberto Carlos de Oliveira, eu diverjo do voto do ilustre relator. Dr. Roberto Carlos. Senhor presidente, realmente é muito difícil divergir do doutor Giraí, porque a fundamentação dele é sempre tão sólida e nesse caso, realmente, é uma fundamentação robusta, mas eu compartilho da preocupação de Vossa Excelência. Me parece que a universidade, ao exigir a formação específica, ela não estaria ferindo a legalidade, porque ela não está dispensando o título de doutor. O título de doutor, como requisito legal, está sendo observado. Ela está acrescentando um outro requisito que me parece ser bastante razoável exigir que o professor da área tenha formação na respectiva área, até como uma forma de critério para outras universidades e outros cursos também. Se abrir essa possibilidade, retiraria, talvez, da universidade essa prerrogativa. Então, por essa razão, sim, em todas as vênias, eu vou pedir licença para acompanhar o voto divergente de Vossa Excelência. Eu proclamo o resultado da turma por maioria. Provimento à apelação. Vencido o relator. Em razão da divergência, a questão será encaminhada à turma ampliada. Eu vou estar querendo o telefone de volta. Tá, um beijo. Tchau. O voto do regente do desembargador federal João Batista Moreira, né? Só acrescentar aí no registro, da taquigrafia. E foi acompanhado pelo Dr. Roberto Carlos de Oliveira. Qual é o próximo, Carlos? Doutor João, o próximo está na lista do doutor Giraí, de retirados, doutor Giraí. É o número 2. Eu queria só que o senhor confirmasse a retirada de pauta. Não é uma questão de indígenas? Isso, exatamente. Foi retirado de retirada. pauta. Foi retirado de pauta porque faltou parecer do Ministério Público Federal. Em matéria indígena. Isso. Lembra que aconteceu no agravo vez passada também? Isso. Ah, que ótimo. Obrigada, doutor Giraí. Só para falar o número de fotografia, eu posso falar? Pode. Só para eles anotarem. É o número 103,
5339-08-2018-401-000. Está na sinopse de retirada de pauta do desembargador Giraí. Agora é o número 4, doutor Giraí. De novo? A palavra do relator. É tão difícil mexer com esse negócio. Vamos lá. Número 4. Isso. Cadê? Que eu fico evitando de imprimir, aí eu fico todo enrolando. Obrigada por isso aí, fazer um errado. Eu também resolvi rapidinho. Sinopse de pauta, vamos ver. Aí ele me explicou. Número 4. Entrei. Eu tentei, justamente o que me explicou. Me apavorou, cara, vou continuar, não vou entrar logo aqui. Eu me apavorei. Doutor Gilberto, o senhor está na sala? Ai, estava vazio. Sim. Eu cheguei, a moça... Sim, eu estou. Doutor João, o senhor poderia dar uma olhadinha na sinopse? Deixa eu ir. Tchau. Oi, menta grande. Você vai na sala? Ah, tá. Já cheguei ao fim. Senhor presidente, verifica com o doutor Roberto. O advogado é da apelada, né? Apelado. Correto, doutor. Doutor João e doutor Roberto Carlos, podem verificar se estiverem de acordo? Eu já verifiquei, doutor Giraí, estou de acordo. É uma matéria bastante repetida na turma, né? A questão da tabela TUNEP, não é isso? É. Correto, doutor. O senhor é advogado da Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá, não é isso? Correto, doutor. Se for aqui a proposta do relator, é negar provimento ao recurso de apelação da União e ao reexame necessário, mantendo a sentença nos seus próprios fundamentos. Honorários recursais, à luz do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, que ora são fixados em 1%, sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, para os honorários de sucumbência. Esse resultado satisfaz o senhor, independentemente de sustentação oral? Sim, excelência, satisfaz. O mercado está de acordo com isso? Estou de acordo. Então, eu também estou de acordo. A turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União e ao reexame necessário nos termos do voto do relator. Isso. Muito obrigado, excelências. Excelência, agora é do senhor, doutor João Batista. Número 60. É o número 60, né? Isso. Doutor Giraí e doutor Roberto Carlos, já conversei com o doutor advogado antes de iniciar a sessão. É um caso em que houve uma entrevista com o doutor advogado na sexta-feira, e o doutor advogado manifestou o interesse de que essa matéria seja levada à turma ampliada. É aquela questão da Lei Complementar 110, que o desembargador Giraí e eu, apesar de pensar que não há mais motivo, não há mais causa suficiente para cobrar, não havia, nos últimos tempos, causa suficiente para cobrar a contribuição social criada pela Lei Complementar 110. Nós, por uma questão de praticidade, porque não adianta ficar levando dezenas, se não centenas de processos para a turma ampliada, em razão das nossas divergências, nós simplesmente colocamos nos autos o nosso ponto de vista e criamos uma espécie de unanimidade artificial, né? Aceitando na conclusão, em razão da praticidade, para que não haja essa necessidade desse passo à turma ampliada, porque não adianta chegar para poder ficar vencido, e nós só fazemos aumentar o trabalho e dispêndio de tempo, porque não será aqui no tribunal que a questão vai ser resolvida. Essa questão está para ser decidida no Supremo Tribunal Federal, me parece, com repercussão geral já designada. Mas o ilustre advogado acha que não, que há uma utilidade, sim, ele tem argumentos novos, aspectos que deseja suscitar, e ele quer fazer sustentação oral aqui e agora,
E, se for o caso, então, eu mantenha, volte àquela posição anterior do meu voto. Senhor presidente, Sim? desculpe interromper. Pois não. Se não me engano, a questão já foi decidida pela turma ampliada, se não me engano. Mas ele acha que há questões novas que ele quer. Me pareceu, discutindo, conversando com o ilustre advogado na sexta, ele tem esse direito, né, de levar outra vez ao colegiado ampliado esses novos argumentos que ele diz possuir. Ele quer fazer sustentação oral na turma e quer que haja a divergência para poder, então, discutir de novo. A sustentação é um direito dele, não tem que ouvir. Bom, vamos ver. Então, eu estou pensando nessa hipótese de, nesse caso específico, dar aquele voto padrão que tem, o divergente, então, levar essa questão uma vez, né? Essa matéria vai estar quase toda esgotada, imagino, né? A quantidade de processos que já foram julgados. Mas até que ponto não poderíamos, então, aceitar essa situação, né? Permitir que... O senhor que sabe, para mim, o seu voto, não tem problema. Vamos, então, e resumindo a questão, então, é aquela questão da Lei Complementar 110, de modo que passa a palavra ao ilustre advogado. Perfeitamente, Excelência. Obrigado pela palavra. Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. A todos os presentes, excelentíssimo desembargador relator, a pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa colhenda sexta turma, ilustre representante do parquê, demais advogados aqui presentes. Bom, como bem relatou o excelentíssimo relator, é uma questão já trazida à apreciação de Vossas Excelências inúmeras vezes, né? A contribuição da Lei Complementar 110, que prevê os 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos ao FGTS durante a vigência do contrato de trabalho, né? O objetivo aqui trata-se de mandado de segurança, né, na origem, que busca afastar o dever dos apelantes de se sujeitarem ao recolhimento da contribuição e recuperar os valores indevidamente recolhidos a esse título nos últimos 5 anos, né? Bom, como Vossas Excelências sabem, essa exação foi criada para fazer frente à necessidade de recomposição da FGTS, né, em decorrência dos expurgos inflacionários das contas vinculadas ao referido fundo. Isso decorreu de decisão do Supremo Tribunal Federal, nos recursos extraordinários 226855 e 248188. Né? Nesses precedentes, o plenário da Corte reconheceu que a correção monetária dos saldos das contas foi feita menor em razão da implementação dos planos de verão e Collor 1. Né? Basicamente, são 3 os argumentos, eu não pretendo cansar Vossa Excelência que conhecem a matéria, mas são 3 é um tripé, né? Os argumentos centrais que levam e fundamentam o pedido das apelantes. O primeiro é o exaurimento da finalidade que justificou a instituição da referida contribuição. O segundo é o desvio do produto da sua arrecadação para finalidade distinta da qual ela foi criada. E o terceiro é a inconstitucionalidade superveniente dessa contribuição em razão do advento da emenda constitucional 33. Né? Como bem relatou o excelentíssimo desembargador relator, as apelantes estão plenamente cientes de que a matéria já foi submetida à técnica de julgamento ampliado do artigo 942 do CPC, ocasião em que se formou maioria pela procedência da cobrança da contribuição, vencidos o excelentíssimo desembargador relator e o desembargador Giraí. Né? E desde então, em homenagem ao princípio da celeridade processual, da eficiência, da colegialidade, ambos os desembargadores que restaram vencidos naquela ocasião têm proferido votos e ressalvam a posição em sentido contrário, mas acompanham o entendimento que prevaleceu quando o julgamento da sistemática do quórum ampliado. Né? No entanto, o motivo da minha sustentação oral é trazer à tona os desdobramentos recentes sobre a matéria, que reforçam a procedência dos argumentos invocados pelas apelantes e justificam a concessão integral da segurança, ou ao menos que a temática seja reapreciada por esse egrégio TRF1 mediante nova instauração da técnica de ampliação do colegiado. Né? Em relação ao exaurimento da finalidade, não vou cansar Vossas Excelências, vocês conhecem a matéria, há demonstrações contábeis do FGTS relativas a vários exercícios que atestam que já foram amortizadas por completo o saldo remanescente relacionado ao pagamento dos expurgos inflacionários. Desde então, o produto da arrecadação vinha sendo, né, destinado
finalidades outras, como programas sociais, como Minha Casa Minha Vida. Então, muito embora o déficit causado pela necessidade de pagamento desses expurgos já tivesse sido sanado, né? Ocorre que no final de 2019 foi editada a Lei Federal 13.932. Essa nova lei extinguiu a contribuição anteriormente prevista na Lei Complementar 110. E no parecer da comissão mista, né, no projeto de lei de conversão da medida provisória 889, que resultou nessa lei 13.932, né, não restou dúvida quanto ao desvio de finalidade. Vamos poupar de ler aqui o parecer da comissão mista, mas ele é claríssimo no sentido da necessidade de interromper de imediato a cobrança dessa contribuição, tendo em vista que ela já teria cumprido integralmente a sua função, que era o de dotar o fundo de recursos para compensar esses pagamentos efetuados às contas vinculadas. Então, o próprio legislador reconheceu, ainda que não com efeitos retroativos, que houve um exaurimento de finalidade, o que reforça o argumento e a meu ver, propicia que novamente seja levada a questão, a técnica de julgamento ampliado. Outro desdobramento recente relativo à matéria diz respeito à inconstitucionalidade superveniente da contribuição por força do advento da Emenda Constitucional 33 de 2001. Né? O Supremo, lá atrás, quando chamado a apreciar, né, a contribuição social da Lei Complementar 110, não apreciou essa questão. Simplesmente assentou que a contribuição possuía fundamento constitucional de validade no artigo 149. Ora, com o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001, foi acrescentada uma lista taxativa de possíveis bases de cálculo para contribuições sociais gerais, previstas no 149. E desde então, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo em diversos julgados a taxatividade das contribuições previstas no 149. E relembre-se, o próprio Supremo decidiu que a contribuição social da Lei Complementar 110 possui SPEC no 149. Né? Então, recentemente, a própria Procuradoria-Geral da República, nos pareceres, nos RS 603.624 e 630.898, que tratam de contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, né, que também possuem fundamento no 149 da Constituição Federal, assim como a contribuição já extinta da Lei Complementar 110, vem reconhecendo que essas contribuições violam, né, o 149 em razão da taxatividade ali prevista, das bases de cálculo ali previstas. Né? Nesse último julgado, né, do RE 624, já há voto, inclusive, da relatora, a ministra Rosa Weber, acolhendo essa linha de argumentação. Então, há novos desdobramentos, tanto na seara do Poder Legislativo, a extinção superveniente dessa contribuição, quanto na seara do Poder Judiciário. O STF vem apreciando a matéria, né, e vem reconhecendo a taxatividade do 149. Então, são basicamente esses os argumentos pelos quais as apelantes pediriam a Vossa Excelência, tanto o relator quanto o eminente relator quanto o desembargador Girair, que mantivessem, ou melhor, trouxessem à tona o antigo voto proferido, sem resguardar a posição firmada para acompanhar o posicionamento vencedor do colegiado, digamos, que trouxessem à tona o antigo voto, para que essa matéria possa ser novamente apreciada pelo quórum ampliado à luz dessas novas considerações. É basicamente isso. Muito obrigado pelo tempo. Conforme já anunciei, nós estamos aqui agora tratando de uma situação específica, que é essa pretensão manifestada pelo ilustre advogado, de que a matéria volte a ser discutida na turma ampliada. Já mencionei aqui uma lembrança que tenho da época em que estudava para concurso e ter lido uma opinião do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, não me recordo mais em qual dos seus livros, mas me lembro bem de que o professor, ao falar de desvio de finalidade,
ele citava a hipótese do juiz que reservava ponto de vista pessoal e votava em sentido contrário para que não houvesse embargos infringentes. Naquela época ainda existiam, claro, faz muitos anos, existiam os embargos infringentes quando o julgamento não era unânime na turma. Então, ele entendia e citava isso como exemplo no seu livro de direito administrativo, como exemplo de desvio de finalidade, pensar de uma maneira e votar em sentido diferente só para poder não ter embargos infringentes. Fiquei com essa opinião, com essa lição do professor na memória, mas aqui é uma situação, eu até já falei aqui na turma que não uso essa expressão reserva o ponto de vista pessoal e voto em sentido contrário. Eu entendo que o meu ponto de vista é aquele mesmo, eu não tenho dois pontos de vista para poder reservar um e expressar o outro. Meu ponto de vista é aquele, eu simplesmente aplico o princípio da praticidade, quando, pensando de uma maneira, acompanho a maioria para que não haja necessidade de encaminhamento para a turma ampliada. Porque nós sabemos muito bem que essa matéria está para ser decidida definitivamente no Supremo Tribunal Federal. O próprio ilustre advogado noticia que o julgamento já se iniciou no Supremo Tribunal Federal. Por questão de praticidade, então, a gente corta caminho, a gente evita que haja esse percurso, a turma ampliada. Mas, por outro lado, vejo que a parte tem esse direito de insistir até a última hora, né? Tem direito a essa esperança, essa expectativa de alterar, quem sabe, já aqui no Tribunal Regional Federal, o pensamento da maioria. Não me parece que de lá para cá não houve alteração da composição da quinta e da sexta turma, mas nós temos pelo menos alguns juízes substitutos. Não o doutor Roberto Carlos, que já também manifesta opinião em sentido contrário. Mas, pelo menos na quinta turma, eu creio que há pelo menos um juiz substituto que talvez não tenha participado da discussão na turma ampliada. E, além disso, o ilustre advogado traz esses novos argumentos. A lei que finalmente revogou essa contribuição social, o início de julgamento no Supremo Tribunal Federal já com votos, ou pelo menos um voto, no sentido de que de desembargador Giraí e eu entendemos, de modo que eu penso que não é conveniente, há uma utilidade mínima, eu imagino, nesse encaminhamento para a turma ampliada, para que a questão seja ali outra vez levantada, agitada, ainda que para permanecer a mesma orientação, mas faz parte do devido processo legal essa amplitude da discussão. O doutor advogado tem esse direito. De modo que, especificamente neste caso, o número 60 do meu caderno, eu vou mudar esta orientação que era no sentido de que, com predomínio na terceira seção o entendimento de que não há inconstitucionalidade superveniente da exigência da contribuição do artigo 1º da Lei Complementar 110 de 2001, após esgotada a sua finalidade de fazer face à reposição dos expurgos da FGTS, eu dizia ali que, digo nesse meu voto padrão, que tem repetido aqui, que é inútil encaminhar repetidamente a questão para a turma ampliada, e por isso eu nego o provimento à apelação, para que haja unanimidade na turma. Eu vou, neste caso específico, diante da pretensão que eu entendo legítima, do doutor advogado, dar provimento à apelação na forma daquele voto original de minha lavra. Dou provimento à apelação, então, no número 60. Desembargador, doutor Roberto Carlos de Oliveira. Está sem som, senhor. Obrigado.
Senhor presidente, eu mantenho o entendimento anterior do que é do gabinete do Dr. Daniel. Eu também compartilho do mesmo entendimento nessa matéria. Eu acho que não houve mudança, não haveria justificativa para voltar a discutir a questão. Mas, tendo em vista a alteração, o encaminhamento de Vossa Excelência, até para que haja o encaminhamento à turma ampliada, tem que haver uma divergência. E essa divergência, então, nesse caso, vai ser a minha. Mantendo, portanto, a jurisprudência da turma ampliada, que foi no sentido da constitucionalidade, né? Constitucionalidade da exposição, na ausência de exaurimento e na possibilidade da continuidade da cobrança. É o meu voto. Doutor Jiraí, não sei se mantém a posição que vem Pois sustentando. o doutor O Roberto voto divergente é suficiente, né, para esse fim, né? É que acontece o seguinte, eu vou ter que divergir de Vossa Excelência, senhor presidente, não que eu acho que a intenção é muito boa, vamos levar para a turma ampliada e a minha divergência não vai atrapalhar em nada. Mas os dois argumentos que o advogado levantou, eu enfrentei já 3 ou 4 sessões atrás, que tinha um outro, não sei se era dele ou se de outro advogado, já tinha uma empresa levantada a mesma questão. E, na época, eu queria que a taquigrafia anotasse, eu disse que, quanto à questão da alteração do objetivo ou da emenda constitucional, da inconstitucionalidade posterior, já tinha sido debatido na turma ampliada, na 6ª turma ampliada, então mantinha o voto, ressalvava meu ponto de vista e acompanhava o entendimento da turma ampliada. Só que, e quanto a essa questão da revogação, eu disse na época, e vou manter, que, no meu entender, a lei ordinária não poderia ter revogado a lei complementar. Então, volto a afirmar, ressalvo o meu ponto de vista com os acréscimos de hoje e acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador convocado, juiz Roberto Carlos de Oliveira. Então, proclamo o resultado. Turma ampliada. A turma, por maioria, negou o provimento à apelação vencido por relator. Em razão da divergência, a questão será encaminhada a julgamento na turma ampliada, oportunamente. Obrigado. Excelência, Sim. o gabinete do senhor só pediu para alertar que esse processo ele faz parte de uma lista, que é do 51 ao 84. Então, o 60 vai ficar separado dos demais. Os demais eu vou continuar com. Não, porque ele só pediu para falar para o senhor. Então, vou aproveitar, senhor presidente, pedir a taquigrafia para anotar. Quais são os números todos? De 51 a 84. De 51 a 59, de 61 a 84, que eu ressalvo o meu ponto de vista e em respeito ao entendimento da 6ª turma ampliada, acompanho o relator, que naqueles Vossa Excelência também tem. Só para ficar, e para a turma desculpe, a taquigrafia juntar a minha ressalva. Já fica registrado, oportunamente nós vamos proclamar. Na hora de dar a certidão, ele já fica registrada essa posição de Vossa Excelência, não tem mais casos. Há mais sustentação oral, doutora? Não, é só uma outra alerta. O 54, dessa mesma lista, eles pediram para alertar para o senhor que ele vai ser retirado hoje de pauta, porque ele vai ser julgado com outro processo. 54. É dessa mesma lista. Aí esse eles pediram para alertar o senhor que seria retirado, porque ele vai ser julgado com outro, na sessão vindoura. Então, é só a taquigrafia anotar que não faz parte da certidão. Lubrificante, GLP limitada? Não entendi o que o senhor... Número 54, góis combustível. Isso. GLP limitado, né? Então, fica retirado de pauta número 54, de minha lista. Preferência? Alguma preferência, não? Não, agora tem sustentação oral. É do doutor Jiraí, esses processos são agravos, estão no número 8. Aí, o senhor vê com ele aquela questão da decisão, né? O tipo de decisão.
Saber se é caso de sustentação oral ou não. Se for de antecipação de tutela, sim, né? É o número? 8. São 2 agravos que estão no mesmo número. 8? Isso. Mas... engraçado. Por uma extinção do processo, por não cumprimento de exigência, né, quanto à emenda da petição inicial, me parece. Eu não achei. Aqui. Não, mas é apelação, não é agravo, não. Doutora Vanessa. Qual é o número, doutora Vanessa? Doutora Vanessa está sem microfone. São apelações mesmo, desculpa, porque no e-mail veio como agravo, mas são apelações mesmo. São? É o número 1252. Não, dá o número da lista. Então a número sustentação... 8. Caso de sustentação oral, então, sim. Sim. Com a palavra o relator. Deixa eu achar. São tão poucos que eu prefiro não imprimir, só que atrasa aqui. 7. Tivesse um jeito de chegar direto ao número. 8. José Soares. Isso. Independente inicial, com base no esporte. Quem é que está aí presente? É o doutor Pedro Henrique Valdez. Mas advogado de quem? Em nome de José Soares da Silva? Isso, exatamente. Apelante. O senhor está aí, né, doutor Pedro? Não, eu quero ver se eu acho o meu... o relatório e voto. É o 102, não? 1252. Não, eu estou procurando. Aqui não é. Aqui tem... O primeiro. Mil e quanto? 1252. Um deles. E o outro é 1337. São 2 apelações. São 2 apelações. Elas estão sob o mesmo número, então eu imagino que deva ser a mesma matéria. Deve ser uma cautelar, uma principal? Imagino. São 2 apelações. É a memorial, peraí. Eu estou perdido. (337) também? 337, exatamente. Ah, tá. Não, aqui é memorial. Eu acho que não mandaram para mim o relatório e o voto completo. Estava mandaram, nos números 6 e 7. A ordem estava 6 e 7 do que veio para mim, né? Até agora colocou 8. Eu pedi para mandarem no meu e-mail os relatórios e os votos e não mandaram. Desse. Tem o memorial do senhor. Isso. Aqui não mandaram, não. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Deixa eu ver se consegue me mandar rapidinho. Tem mais alguma coisa para a gente passar para frente e voltar? Atenção. Desculpa. O próximo é do senhor, é uma preferência, não tem sustentação oral. Tá. Então, a minha assessoria e gabinete está assistindo.
Vou pedir para eles mandarem para mim o relatório e voto desse que o advogado está aguardando, eu vou passar para o outro. Esse número, qual é o número da pauta? O número latino? 16, o próximo, que é só preferência. 16. Não, esse que vai ser encaminhado é o número 8, né? Os que vão ser... Eu estou até mandando já para a assessoria do senhor já. A Mariana, vou mandar para ela agora. Tá. Então, vamos ver agora qual? O 16, Doutor, que é só preferência. Um pouquinho, tá bom? Sim, aguardo, doutor. Aguardo. Então, com a palavra, vai dizer aí para o número 16. Uhum. Vou ver aqui agora. Essa questão de insulina, né? Novartis. Deve ser problema de... Eu suponho. Marca de patente. É 16, né? Isso. Deixa eu chegar lá. É um mandato de segurança alegando é aquela questão antiga, que questão do patente, que a Anvisa quer usurpa a competência do INPI, inclusive no tempo que o ministro Toffoli era advogado-geral da União, já tinha baixado, não sei nem como é que chama aqueles... Parecer. Não, eles tinham uma lista de casos em que não deveria recorrer. Eu dava um parecer já para não recorrer. Né? É aquela questão da Anvisa se intrometer na parte da na anuência prévia para responder ao INPI. A Anvisa costumava, não sei se o processo é antigo, reexaminar a patenteabilidade, dizer que tinha outra igual, não sei o quê, papapá. Então, eu estou negando provimento ao recurso da Anvisa e a remessa oficial. Não sei se Vossa Excelência, doutor Roberto Carlos. Também estou de acordo. Acho que é favorável à parte que está pedindo a preferência, né? Não precisa haver mais discussão, imagina. Pode ser que seja por causa da antiguidade, que o processo é de 2015, não sei. Não, mas acho que naquela época o Toffoli já não era advogado-geral, é do tempo dele essa... Mas deve ter ficado lá a recomendação válida, né? Da época dele. Né? Não deve ter alterado a recomendação. Não é súmulas, não. Tem um nome parecido com... Assim, a mesma finalidade que a súmula. Para a AGU não recorrer e tal. Então, a turma, por unanimidade, negou o provimento à apelação e à remessa oficial nos termos do voto do relator. Será que ela já mandou? Deixa eu ver. Ela informou se já mandou, Vanessa? Deixa eu olhar aqui no WhatsApp. Aí eu fecho aqui e abro lá. Se mandou para o WhatsApp, complicou mais ainda. Não. A resposta dela que eu digo. Diz que acabou de mandar por e-mail para o senhor. Tá bom. Que o WhatsApp rola mais ainda. Aí eu fiz besteira, agora fechei tudo. Nossa. É ruim a gente não ser treinado nesse negócio. As crianças não cometem as falhas que a gente comete. Treino, no dia seguinte já não sei mais, já esqueci. Não adianta. Saudade da máquina de escrever manual, né? E aqueles papéis que Roberto Carlos não, já não trabalhou mais em máquina. É o 337, né? Discurso. Isso, um deles é, doutor Giraí.
posso relatar qualquer um, né? Porque os dois estão juntos. Isso. Trata-se de recurso de apelação interposto Maria Elda Carvalho, em face da sentença folhas 94 e 95, em autos de demanda sobre procedimento comum, ajuizado em desfavor do Fundo de Arrendamento Residencial FA, Caixa Econômica Federal, CMT Engenharia, Consórcio Exeja, Consórcio Ponte Estaiada da EGESA, Consórcio TIISA, Consórcio Farma, Consórcio CR, Consórcio Água de Santarém, Consórcio CR Marabá e Consórcio Gasoduto Eldorado, objetivando a reparação de danos morais e materiais em razão de supostos vícios de construção revelados em imóvel objeto de contrato de financiamento, firmado pelas regras do programa Minha Casa Minha Vida, indeferiu o inicial, o juiz julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485.1, combinado com 321, parágrafo único, do CPC. Ficou consignado da sentença que, embora intimada para emendar inicial, deixou a parte autora de especificar, conforme determinado, as avarias e problemas constantes do seu imóvel, limitando-se a apresentar imagens genéricas, fotos, né? Inclusive são fotos repetidas de outras ações, e lista de defeitos que não se sabe se estariam relacionados especificamente ao imóvel que ensejou a propositura da ação. Há um sem número de outros imóveis, também houve descumprimento da ordem de emenda inicial neste particular. Em suas razões de recurso, alega a parte apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada uma vez que incorreu em cerceamento de defesa, obstrução de ação, acesso à justiça, por contrário às normas do CDC, ter considerado a fase de instrução processual com a produção, desconsiderada a fase de instrução processual com a produção de provas. Sustenta que, por não ter recebido o contrato de imóvel, mas somente o termo de recebimento, o qual foi carreado aos autos, foi juntado um contrato equiparativo, no qual só há mudança de nome do beneficiário, sendo aproveitável a todos os moradores, uma vez que possui cláusulas comuns por ser contrato de adesão, não sendo razoável que o juiz acordo desconsiderasse pedindo para arriscar dos autos. Argui que suas alegações estão embasadas em diversas provas, tais como imagens, reportagens e investigação da Polícia Federal, de modo a não deixar margem a dúvidas quanto à verossimilhança das alegações, acrescentando que, por ser a parte hipossuficiente, deveria ter sido autorizada a inversão da prova de conformidade como o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta não se mostrar indispensável ao deslinde da causa a apresentação do referido documento, a ponto de se extinguir o feito sem exame do mérito, tendo o juízo confundido questão de mérito com pressuposto de desenvolvimento válido. Acresce que, aspas, a dificuldade de obter o contrato está no fato de que mais de 3 mil consumidores foram afetados por desvio de recursos na construção do projeto que veio a se revelar pelos vícios de construção nos imóveis. Não obstante tais pessoas de baixa renda terem de pagar para obter contrato junto à Caixa, é de se notar a dificuldade, já que são muitos os consumidores que solicitariam, os quais são pessoas simples, o que até iria de encontro ao determinado pelo CDC, que consigna inversão de ônus da prova para facilitar a defesa do direito do consumidor. Caso contrário, teria dificuldade para acesso à justiça, tanto para a questão econômica como logística, como pela celeridade na obtenção e juntar de tais documentos. Impugna também a determinação da sentença de juntada de danos individuais do imóvel, de prova dos danos individuais nesta fase processual, uma vez que se poderia provar com perícia, argumentando que se trata de uma construção vertical, em que todas as unidades habitacionais aproveitam as mesmas instalações, tubulações, e que todas foram feitas da mesma forma, com o mesmo material, sendo incongruente afirmar que somente alguns imóveis estariam com problema. Requer a anulação da sentença para que se permita a instrução do processo sob pena de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório pleno, ao direito do consumidor e ainda ao acesso à justiça, alegando que a petição inicial preenche todos os requisitos
para a constituição e desenvolvimento válido do processo, com as contrarrazões do recurso de uma das construtoras e da Caixa, vieram os autos a este tribunal. É o relatório, senhor presidente. Passa a palavra ao nosso advogado. Boa tarde a todos. Quero comentar primeiramente ao relator, desembargador Dr. Girair Aran, ao presidente, Dr. João Batista, e também ao juiz federal, Dr. Roberto, que está acompanhando. É um prazer imenso estar aqui para ter esse contato direto com o tribunal. Eu quero ser o mais breve, mas a questão é um pouquinho longa. Eu tenho duas sustentações que são dois processos. Eu começo falando pelo número 1252, que está na ordem aqui para mim, na minha sustentação. E o doutor relatou, mas é a mesma situação. É a primeira vez que eu tenho contato com essa turma, com a sexta turma, e eu tenho tido contato já com a quinta turma semana passada. E a partir daí eu estou tendo chega-se à conclusão que eu quero passar isso de forma aqui breve para os doutores. Esse processo envolve um conjunto de apartamentos que chama Vila Jardim, em Roraima, tá? Esse Vila Jardim, ele é um complexo de 2.900 unidades, é muito grande, eu preciso explicar isso porque eu vou explicar a dificuldade que as pessoas passam por lá. São 2.992 apartamentos, feitos de blocos, né? Tudo a mesma estrutura, são em 4 andares, mesmo cimento, mesma tubulação, mesmo material de piso, todo padrão, né? Essa entrega aconteceu em 2015, quando a Dilma estava próximo das eleições, ela entregou muito rápido isso, né? E na época, muitas pessoas entraram lá sem assinar o contrato, aí sim pegaram somente um termo de recebimento, que prova para poder começar a pagar o financiamento. Muitos desses moradores, já quando pegaram a chave, já estavam com o nome no Serasa, porque não sabiam que tinha emitido o boleto no nome deles. Tá? E isso aconteceu de uma forma, infelizmente, a gente sabe que o Brasil passa por isso, né? Essa questão de incompetência, né, que há nessa entrega dessas obras, e não houve um preparo para entregar essas obras. Foi um final de mandato ainda do governo da Dilma, naquele momento. Inclusive, essas pessoas não tinham ideia do que seria condomínio. Então, hoje lá, infelizmente, muitos estão indo embora porque não conseguem sobreviver em condomínio. É difícil viver em condomínio com pessoas que têm conhecimento. Imagina umas pessoas que não têm ali o mínimo para sobreviver. São todos baixa renda e todos fazem parte do programa lá, o cadastro único, para poder ter acesso. E foram jogadas numa forma de condomínio que eles foram pegos de surpresa. Mas, enfim, com relação à dificuldade. Essa ação surgiu em razão de até houve uma investigação por parte da Polícia Federal, existe ainda, que chama a Operação Anel de Giges, que ficou conhecida no Brasil todo, porque o Fantástico esteve lá pessoalmente, e investigou a consultora CMT, onde tem nessa consultora há o nome aí de um favorecimento para os filhos do Jucá, que era então o senador da época, né? O senador Jucá, houve uma compra do terreno que era da família, superfaturamento, e a Polícia Federal investigou, tanto que o Fantástico foi presencialmente atrás da consultora lá e não localizou a consultora lá, uma vez que é um consórcio que é feito, esse consórcio em vários lugares do Brasil, onde eles arrumam, acho, provavelmente um sócio, e dá-se o nome CMT, lá de Roraima, tem a CMT de cada lugar, só que tudo pertence ao mesmo grupo. Tanto é que a gente junta ali, a própria quem recebe a citação é um advogado em nome do grupo, né? E isso é uma questão que a gente sabe, o juiz de lá sabe, todos têm conhecimento. Quando essa situação veio a público, né, não houve ações judiciais naquele momento, mas por que não houve? Porque lá os advogados de Roraima, eles têm medo, receio de entrar com ação contra, porque envolve uma questão política muito forte. A Operação Anel de Giges, ela sofre uma dificuldade, eu tive acesso à investigação quando eu fui lá presencialmente, junto com o delegado, e eles me alertaram que eu teria intimidações, e de fato eu tive. Eu sou advogado de fora, fui convidado por um síndico, né, como a gente atua em outras situações em outros lugares do Brasil, um síndico nos convidou para ir presencialmente lá. Nós fomos com a cara e a coragem lá nesse lugar e fomos surpreendidos, né, com a situação realmente muito perigosa, há rachaduras em todas as paredes, há um risco muito grande. Eles não foram até orientados quanto à obra, ao projeto, se podia colocar ar-condicionado ou não, e é uma situação lá muito quente, muitos colocaram, enfim, é uma tragédia, infelizmente. Então, quando surgiu a tona pública, nós fomos presencialmente lá, a gente se deparou em 2017, nós estamos lá, e muitos moradores não tinham contrato, tinham o termo de recebimento. Aqueles que tinham contrato, a gente juntou. Como a gente entendia que é uma situação urgente, que estamos falando de 2017, propomos as ações com base nesses termos de recebimento, porque entendemos que é suficiente
para demonstrar ali que a Caixa, né, e o contrato que a gente tem que adesão, que todos têm igual, inclusive eu fiz juntada, que a gente conseguiu agora nessa pandemia, agora aqui, uma força-tarefa do escritório, uma vez que, com base na orientação da 5ª turma, consegui juntar esse contrato. Até eu vou citar o artigo 933, que permite que essa situação seja levada em consequência, e comprova que é a mesma cláusula. O que esse contrato diz? Né? O que o contrato de adesão diz? Que o FAR foi quem financiou essa obra, né? o Fundo de Arrendamento Residencial, o qual é gerido pela Caixa, o que dá a legitimidade para a Caixa responder. Tanto que a Caixa não questiona essa situação, ela confessa que ela tem esse contrato, que ela tem isso. A defesa ela traz. Outro ponto é a CMT. Há um diário, um documento público, que é o próprio Diário Oficial. Houve uma matéria do Fantástico, tudo bem que é um fato notório, mas eu preciso de documentos. Houve um documento que eu junto também, eu especifico nos memoriais, se chegou a toda Vossa Excelência, que ele fala que foi a CMT que ganhou lá a licitação para poder fazer essas obras. Então eu tenho o comprovante da CMT. Com relação ao consórcio, a gente juntou isso justamente porque a gente não tinha certeza se essa empresa tem lá de Roraima, tem fundos para arcar como posteriores indenizações. Então a gente citou todo o grupo. Logicamente, depois de tantos pedidos de emendas que os juízes pediram, a gente passou a colocar só a CMT e vamos deixar essa discussão para uma fase de outros consórcios, em outros processos, na fase de liquidação. Mas alguns deles permanecem, esse grupo. Tá? Então, a gente entende que há legitimidade. O contrato, apesar de não ter sido juntado, houve um termo de recebimento. A gente tem aqui um voto da doutora, eu até junto, que eu cito da 5ª turma, da doutora Daniela Maranhão, que ela reconhece como legítimo. Eu só estou pedindo para o processo andar, caminhar. A gente vai ter a oportunidade de instruir ele. Essa região, o que eu digo, alguns perguntaram, mas por que não tem a Defensoria Pública que poderia fazer esse tipo de ação, o Ministério Público? Não teve. Eu sou advogado de fora, eles confiaram nos de fora porque lá realmente há intimidações. Quando eu estive presente lá nesse condomínio, eu fui ameaçado por 2 advogados, inclusive a gente tem um boletim de ocorrência que comprova isso, né? Fomos ameaçados lá e a gente saiu de lá meio nas correrias com medo. E é o que todo mundo passa lá na situação quando envolve essa discussão do Vila Jardim. Medo, tá? Hoje lá é uma situação, já passaram 2, 3 anos, muitos até mudaram porque com medo, né? Tem uma situação de tráfico muito forte lá também, dentro desse Vila Jardim. E o que a gente mencionou no inicial como fundamento é o que a gente pegou um panorâmico, porque são várias unidades, são 2.992. Nós, como tivemos lá presencialmente, as pessoas viram em nós a esperança. Muitos nos procuraram, em torno de 600 ações. O que a gente conseguiu fazer de fotos, provas a gente conseguiu. Hoje está conseguindo porque as pessoas estão mandando para o WhatsApp, estão conseguindo ter esse acesso. Mas naquele momento, em 2017, a gente fez um panorâmico geral, com reunião com os síndicos. Olha, mas qual que é o problema? Tem um problema da estrutura, vazamento. A gente tirou fotos para mostrar que um apartamento que tem uma estrutura rachada, os 4 de cima também foram atingidos. Há um congestionamento de água na tubulação. Por quê? Foram economizar em tubulação. A operação Anel de Giges comprovou com laudo que houve um desvio de 32 milhões porque não fizeram o concreto que deveria ter sido feito da forma correta. Economizaram ali muito dinheiro também e essas obras eles economizaram em vários pontos. E é isso que tem trazido esse monte de prejuízo. Que são prejuízos que a gente ia demonstrar em perícia técnica. Não tem como a olho nu afirmar que aquela rachadura não tem a ver com fundação. Isso depende de uma perícia. A própria Polícia Federal está fazendo esse laudo mais complexo. Ele fez um primeiro laudo demonstrando que realmente há problemas. Mas agora, para fazer específico, se foi erro de projeto, erro de execução, não tem como atribuir esse ônus de imediato para a parte que é hipossuficiente, não tem esse conhecimento, e para o advogado também, que a gente trabalha aqui com resultado. A gente tem, inclusive, esse acesso ao tribunal veio porque a pandemia permitiu esse acesso por videoconferência, pelo menos eu tive conhecimento, e a gente está tendo esse contato com o tribunal. Então, excelências, o que eu tenho dificuldade aqui, que eu tenho demonstrado, inclusive, não é somente esse processo, são outros, e cada um, lá na essência, embaixo, na origem, eu sou surpreendido, a gente está sendo surpreendido com várias decisões do juiz, com exigências para poder andar. Esse caso foi o contrato específico, foi a não especificação de específico de cada imóvel, se é a lajota que saiu do banheiro ou é da cozinha, né, nesse sentido, pelo que a gente percebeu, e também demonstrou a legitimidade do consórcio. Mas os outros processos que vai chegar a Vossa Excelência, deve ter chegado, foi exigências de contrato dos projetos arquitetônicos de toda a estrutura que está presa na Polícia Federal, em uma sala em sigilo, né, a gente tem um requerimento que demonstra isso, a gente tentou pegar. Alguns contratos que as pessoas tentam até a Caixa providenciar, agora a gente está conseguindo com mais facilidade, porque a gente está investindo, o escritório está investindo nisso para poder ajudar essas pessoas.
e estamos juntando, né, apresentando para poder salvar esse processo, pelo menos, pelo tempo que já passou, pelo menos para permitir que emende. E o que a gente aconteceu é que a gente era surpreendido com várias, inclusive a comprovação de que a gente pertencia à OAB de Roraima, entendeu? Uma coisa que seria, a própria OAB deveria exigir isso, não caberia o juiz, mas várias exigências que a gente foi demonstrando, nessa a gente cumpriu esse despacho que o juiz pediu, e justificando, né, que não conseguimos no prazo, porque, inclusive, contratos estavam presos pela Polícia Federal, porque a investigação também envolve o superintendente da Caixa Econômica Federal, alguns têm dificuldade. Tudo bem, doutores, a gente poderia trazer mais provas, a gente quer trazer mais provas daquilo que a gente está entendendo que são necessárias para iniciar o processo. O que acontece é ser surpreendido com várias exigências em outros processos, que a gente já não sabe se é isso, é porque não querem deixar o processo andar. A defesa vai trazer o contrato completo, se tiver alguma divergência, ela vai apontar, entendeu? Não permite esse início de processo, é só isso que a parte quer. Por isso que a gente está sentindo uma grande dificuldade do acesso à justiça, uma situação que envolve pessoas super hipossuficientes, né? Não foram assistidos por outros advogados, porque a região lá, eles têm medo, têm um receio, o pessoal lá sofre ameaça. Lá é um público lá que tem mais de 5 mil votos, segundo eles lá. Tem muita gente envolvida com política lá dentro. Então, enfim, é um local de difícil acesso, ele fica longe do centro da cidade, porque justamente a corrupção está nesse ponto, que foi feita uma venda de um lote bem distante para favorecer lá a família suposta, né? Por enquanto é suposto, mas o processo já está andando faz tempo, o processo criminal. Mas também prejudicou eles. Muitos estão se mudando porque elas não têm o transporte agora público para poder chegar até a cidade. Está parado por causa da pandemia. E exigir uma prova técnica para eles é uma exigência muito grande para eles, para quem não consegue nem dinheiro para pagar a taxa para tirar a cópia do contrato que exige a Caixa Econômica. Então, alguns a gente está tendo que pagar mesmo, porque aqueles que conseguem, tudo bem, dentro do prazo. Alguns não conseguem dentro do prazo. A gente está tentando uma forma para não perder esses processos. Excelência, então, a princípio, eu queria uma breve relatório sobre isso para demonstrar a nossa dificuldade, tá? O advogado que não está não fazendo descaso da causa. Aqui, doutores, eu trago que, por mais que pode não entender, mas eu entendo como um fato, uma matéria de ordem pública, a questão da produção da prova, tanto é que o artigo 370 permite que o juiz cabe até de ofício ao requerimento dele determinar as provas que ele necessitará ao julgamento. Então, e da mesma forma, eu entendo que, como eu juntei esse contrato agora, recentemente, porque esses que estão chegando no julgamento, a gente está fazendo uma força-tarefa para tentar juntar, e eu entendo que daria para pedir para o relator, com data bem, tem o artigo 933, que fala que se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinado, que deva ser considerado ao julgamento desse recurso, né, que intimará as partes para que se manifeste 5 dias. E se isso acontecer também durante a sessão de julgamento, né, também está no parágrafo 1º do 933, que seja suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Então, eu peço, né, como juntamos esse contrato, que talvez deva em consideração o artigo 933. Com relação ainda à prova, o artigo 374, que fala da questão das provas, ele diz que não depende de provas os fatos, item 4, cujo favor milita a presunção legal de existência ou não, e de veracidade. A gente tem muita notícia, né, muitos documentos que dá veracidade, pelo menos para o início do processo. Né? Eu não quero, a gente está sofrendo com o início. Eu sei que é uma questão que vai ser apresentada no mérito, tudo bem ao final falar que é ilegítimo, não. Mas a gente só quer o início do processo. Se permitir anular, a gente vai emendar, a gente quer especificar mais esses danos, tá? A situação vem mudando com a realidade também, com esse tempo, e quanto mais tempo passa, pior fica. A situação é uma situação muito grave, e envolve um direito social, que é o direito à habitação, que é o que está por trás aqui também, tá? De pessoas hipossuficientes que estão sendo muito prejudicadas, que a situação, de fato, com mais tempo passa, pior fica, e coloca, inclusive, em risco a vida e a saúde deles. A gente não quer perder a oportunidade de aproveitar esse processo que já está começado, para não ter que entrar com outro, que foi extinto, né? Uma vez que dá para agora, sim, entendendo que o tribunal vem discutindo sobre a situação, fazer de uma forma que os juízes lá embaixo, na origem, não seja cada vez mais decisões para tentar barrar questões de volume igual essas prossigam, tá? É isso, eu peço com todo respeito que entenda um pouquinho o que eu estou querendo dizer com a situação de dificuldade, e, se possível, anule esse processo, ou peça vista, que é o que a gente precisa para que não perca essa oportunidade de demonstrar ao tribunal realmente como que se funciona a realidade dos fatos lá em Roraima. Ok, agradeço a atenção de todos. Volta a palavra ao relator. Senhor presidente, eu indagaria do advogado se nesses dois processos ele juntou o contrato. Agora? Sim, excelência, juntamos.
Até eu posso citar o ID desse que eu estou fazendo a sustentação oral. Não, é só os dois o senhor juntou? Sim, Excelência, juntamos. A gente está com força-tarefa e juntamos. Agora, o outro problema que tem é que a inicial não diz quais são os vícios. Diz. Aqui está falando especificar os vícios constantes do seu apartamento. Excelência, a gente fez bem na inicial, bem nos fatos, a gente traz todos. Isso foi feito junto com o construtor lá. As especificações do projeto. O projeto só não tem, né? Exato. A gente coloca problema a parede, elas não tem pintura que permite ali a impermeabilização, por isso que infiltra a interna. A gente coloca a tubulação insuficiente, porque congestiona. Pois não, doutor. Senhor presidente, eu vou aproveitar um precedente seu, vou pedir vista. Eu vou adiar para examinar esse detalhe dos contratos juntados, de inscrição. Vou fazer como fez daquela outra vez, lembra? Fica adiado para a próxima sessão, então? Aí o doutor advogado não precisa mais fazer nova sustentação oral, será uma continuação desse julgamento. É bom ele assistir para levantar alguma questão de fato, tal, mas não precisa fazer sustentação. Perfeito, eu agradeço, doutor. Nesses processos, o relator pediu relacionados com 8 cadernos do desembargador Girair Arame Guirian, após o relatório e a sustentação oral, ficou adiado para a próxima sessão. Obrigado. Eu agradeço. Pede para o pessoal anotar, Vanessa. Faço sim. Doutor João? Não. Acabaram todas. Sim. Só lembrar que hoje tem a doutora Rosana, tá? Tem a doutora Rosana ainda, né? Mas não tem nada dela, não. É só a sinopse mesmo. É certo. Vamos encerrar os nossos julgamentos, então, já que já estão quase concluindo, né? Desembargador Girair, eu estou de acordo com todos os casos trazidos por Vossa Excelência. Eu só protesto pela juntada de voto escrito nos números que vou declinar. É o número 6, o número 18, número 19, 20. Então, 6, 18, 19 e 20. Questão da lei complementar 110. Para juntar nos demais casos, como este também. Nesse caso também estou de acordo com o voto do relator, só que farei juntada de voto escrito. E nos demais, sem qualquer outra observação, eu acompanho o voto do relator. Doutor Roberto Carlos. Também acompanho, senhor presidente. Então, nos casos trazidos pelo desembargador Girair Arame Guirian, a turma, por unanimidade, decidiu nos termos dos votos do relator. Submeto à consideração dos pares os casos que tragam julgamento. Eu estou de acordo com todos e a juntada da ressalva eu já falei. Naqueles casos especiais, né? Também estou de acordo. Então, nos casos que tragam a julgamento, a turma, por unanimidade, decidiu nos termos dos votos do relator. Senhor presidente, a minha sinopse, no final, tem uma lista de adiados. Adiados não, adiados, retirados e adiados. Enumerados pelo desembargador Girair. Está aqui, Doutor Roberto Carlos, estou de acordo também com todos os casos trazidos por Vossa Excelência. Pergunta do desembargador Girair, se também... Também estou de acordo, senhor presidente. Então, nos casos trazidos pelo desembargador Roberto Carlos Oliveira, a turma, por unanimidade, decidiu nos termos dos votos do relator. E vamos, então, à doutora Rosana Noia, diretamente... Ela é pelo doutor Roberto Carlos, né, do desembargador Daniel. Doutor Roberto Carlos, eu proclamo também o doutor Roberto Carlos, a turma, por unanimidade, decidiu nos termos dos votos do relator. E... Maria Fernanda? A doutora Rosana Noia.
diretamente de Salvador, com a palavra, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, senhor desembargador presidente. Boa tarde, doutor Giraí. Boa tarde, doutor Roberto. Sempre uma alegria aqui assistir, participar da sessão, aprender com os votos de Vossas Excelências. Ou desaprender, né? Não, sempre aprendendo muito com Vossas Excelências. Como vai, doutora Vanessa? A gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Na vida é assim, né? O órgão colegiado é uma experiência... E ainda mais agora, com esses desafios todos, né? Desse julgamento à distância para todos nós, né? Pois é. A minha sinopse é pequena, foi a sinopse que ficou, né, da última sessão. Na próxima é que eu trago uma sinopse nova, que até acho que já encaminhamos, não foi? Acho que sim, mas... Essa é a sinopse que ficou da sessão passada, que não deu tempo para julgar. Eu acho que não... Pelo que eu fiz o exame aqui, não vejo, assim, nenhum conteúdo muito que possa suscitar maiores questionamentos, mas, enfim, estou aqui à disposição. Doutor Giraí, desembargador Eu Giraí. estou de acordo com todos eles. Também estou de acordo, de modo que proclamo o resultado da turma por unanimidade e decidiu nos termos dos votos da relatora. Agradecemos a sua importante participação, doutora Rosana. Peraí. Ai, meu Deus, deu um problema aqui. Peraí. Acho que ela caiu. Não, vai voltar. Voltou. Tá sem som. Sem som, né? Tá sem som. Agora estou ouvindo. Desrelevem, peço aqui todas as excusas. Então, foram todos acolhidos, os julgamentos são unanimidade, correto? Perfeitamente. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de contribuir, ainda que não seja a quantidade ideal que gostaria, mas muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada também pelo aprendizado aqui, pelas aulas que recebo. E boa sorte aí nos julgamentos. E no trabalho. Muito bom. Um abraço. Um abraço. As soluções atrás. Penso que, então, estamos encerrados por hoje, né? Um grande abraço aos colegas, a doutora Ana Paula, ilustre procuradora regional da República, os servidores, ilustres advogados que participaram, e estaremos aqui na próxima segunda-feira, se Deus nos der vida e saúde. Amém. Estarei aqui também. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau.